A sexualidade de pessoas com deficiência é um tema importante que muitas vezes é negligenciado ou cercado de preconceitos, tabus, estigmas e falta de informação. No entanto, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos sexuais e emocionais que qualquer outra pessoa, incluindo o direito ao prazer, à intimidade e a relacionamentos afetivos e sexuais. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje no nosso programa. Olá, criaturas transantes ou não. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, ao Rapidinha, seu programa cheio de informação, diversão e conhecimento sobre educação sexual, relacionamentos, saúde e qualidade de vida. Eu sou Raquel Carvalho, sua apresentadora, sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, longos e escuros. Estou com um vestidinho rosé e uma sandalinha também rosé. Para saber tudo o que acontece no Rapidinha, você pode seguir as nossas redes sociais, o nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho, envia também para aquela pessoa que ainda não conhece, porque aqui tem muita coisa bacana. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui dois queridos para a gente tratar desse tema de sexo e PCD. A Cleide Lima, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, ABNMO, pessoa com deficiência, e o Edson Santos, psicólogo e psicoterapeuta. Cleide, minha querida, seja muito bem-vinda. O Edson, seja muito bem-vindo. É uma honra enorme estar aqui para a gente falar de um tema como esse. É uma alegria incrível estar com vocês aqui, podendo falar desse assunto, podendo fazer parte dessa construção de levar um olhar diferente para questões que são relacionadas às pessoas com deficiência. E é muito grandioso a gente estar aqui nesse mês, que é o mês que a gente comemora, que na verdade a gente fala, algumas pessoas falam comemoração, outros falam registro, né? Mas é bom a gente registrar que é o mês da luta das pessoas com deficiência no Brasil. Então é importante a gente estar aqui falando disso, porque transantes ou não, somos todos somos todos seres que precisam ser amados, precisam ter sentir que o corpo está vivo, que o corpo está bem, que o corpo é aceito. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Ai, que delícia. Seja muito bem-vinda. O Edson, querido, pode falar um pouquinho da minha Bruna. Ó, gente, a câmera de vocês está na frente de vocês, tá? Tá bom. É um prazer imenso estar aqui, né? Primeiro por falar sobre esse assunto, trazer, né, para mais pessoas conhecerem sobre a importância desse autocuidado, do cuidado com o corpo, do quanto todos nós podemos sempre ir um pouco mais, se conhecendo mais, né? Nossa sexualidade, nosso coração, nosso corpo, nossa mente. Então é sempre um prazer quando eu sou convidado para falar sobre isso, inclusive em nome também da associação, né? Que tanto me acolheu e acolhe, né, várias pessoas. Então é um prazer imenso. Sejam muito bem-vindos. E eu quero começar, Cleide, já te perguntando, né? Porque você tem uma deficiência que foi adquirida, não é isso? Você Sim. não nasceu com a deficiência. E eu quero que você contextualize um pouquinho para a gente poder entender, e até porque a associação foi criada por você, não é isso? E uma Sim. rede de pessoas. Sim. Então, como é que deu esse processo, né? Do antes, Cleide antes e Cleide agora. Fazer minha audiodescrição. Sou Cleide Lima. Sou uma mulher de pele de cor clara, o cabelo cacheado, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou vestida hoje com uma roupa preta, um macacão preto. Sandálias, eu acho que é caramelo. E tem um colarzinho assim que eu simplesmente amo e apaixonada, que é da Árvore da Vida, porque eu acredito que a gente tem símbolos, né? Então eu gosto muito dele. Tô com batom vermelho e ao meu lado esquerdo tem o Ed, tem um microfone aqui na minha frente. Eu fui diagnosticada em 2018 com uma patologia chamada de neuromielite óptica, que também é conhecida como NMO e NMOSD.
E ela pode causar paralisias no corpo e também cegueira. Então, essa NMO, ela é extremamente agressiva, ela é uma patologia que ela é rara, mas que no Brasil a gente tem uma incidência muito grande, e na Bahia a gente tem o estado que tem a maior incidência dentro do Brasil. Então, a gente lida hoje com pessoas do Brasil inteiro, a gente cuida dessas pessoas no Brasil inteiro, e isso se deu, a construção da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, por conta da minha história, né, da minha jornada com o processo de diagnóstico, para o processo mesmo de tratamento, de reconhecimento desse novo corpo, porque é um processo doloroso, é um processo difícil e é diferente. As deficiências, elas têm uma questão que eu considero um pouco diferente, que é a pessoa que já nasce com a deficiência e a pessoa que adquire essa deficiência ao longo da vida. E no meu caso foi adquirida aos 34 anos, então eu conheci um corpo mais atlético, eu conheci um corpo que enxergava bem, eu conheci um corpo, um mundo com um olhar e com a visão, literalmente, percebendo tudo ao meu redor. E aí, de repente, eu me vi sem andar direito e sem enxergar nada. Aí tive melhoras desse processo e hoje eu tenho baixa visão em ambos os olhos. E eu tive que reentender o mundo. Mesmo coisas que eu já sabia fazer, mesmo coisas que eu já entendia, coisas que eu já compreendia, passa a ser diferente a percepção sobre isso tudo. Sobre cor, tonalidades de cores, entendimento sobre os espaços que eu estou. Não consegui mais perceber, por exemplo, fisionomia das pessoas, as expressões faciais, que para os relacionamentos isso complica muito, né? Porque a gente tem ali, já quando a gente já tem um jogo de cintura em relação a isso, a gente já convive, já enxerga, nasceu enxergando, viveu 34 anos enxergando. A gente sabe perceber coisas, perceber nuances, entender o olhar, entender a postura. E aí, de repente, você não consegue ver mais nada disso. E as relações passam a ser de um outro nível de profundidade, de um outro nível de experiência, em um outro nível de trocas. Então, é realmente uma transformação, é como se fosse um reaprender a viver. Porque tudo no mundo é relacionamento. Profissional, afetivo, sexual, das relações familiares, tudo é relacionamento. A gente não vive sem se relacionar. E aí, de repente, você não conhece mais o rosto de ninguém, você não entende mais o que é que... Você não consegue nem fazer um elogio, porque você não sabe se a pessoa está vestida de o quê. Então, é um baque muito grande. É um aprendizado contínuo e um desafio muito grande, porque a gente precisa aprender a viver e decidir como a gente quer viver a partir daquele momento em que a vida mudou e que, no meu caso, literalmente, enxergar o mundo mudou em todos os aspectos. Então, é ver diferente, enxergar diferente e, a partir disso, construir uma nova realidade para a minha vida. Então, a gente lida diretamente com a situação de que a pessoa que já nasce com a deficiência, ela conhece o mundo já a partir daquele seu corpo com a deficiência. Ela compara o seu corpo, normalmente, a outros corpos que ela conhece que não têm as deficiências, né? São as referências de televisão, da própria família e tudo mais. E um corpo que adquire a deficiência, ele compara com o corpo anterior, que não tinha, e com os corpos que ele tem tido contato, né? E que conhece após esse momento. Então, e aí é uma percepção minha, Cleide, pessoal, eu acabei tendo que conviver e tentar entender essa lógica de entender um corpo que inchou 40 quilos por conta de um tratamento, em questão de 6 meses, não enxergar mais isso, olhar no espelho que eu conseguia ver, eu também não me reconhecia, porque 6 meses é um tempo muito curto para ter tido uma transformação nesse nível, e olhar e às vezes ainda acontecer isso, de o que eu consigo perceber de mim, do meu corpo, eu não consegui reconhecer efetivamente. Então, são várias nuances que envolvem essa minha história, né, em relação à chegada da deficiência visual, chegada da baixa visão, e o que eu tenho percebido permeando nesse mundo das deficiências, com outras pessoas também com deficiências, convivendo com pessoas que têm NMO, que passam a ter deficiências ao longo da vida, algumas
felizmente, ficam sem sequelas, mas a maioria acaba tendo algum tipo de sequela física, motora, visual. E dentro desse movimento de perceber-se nesse lugar, de ter uma dificuldade muito grande de voltar a entender o mundo e querer estar nesse mundo, não que eu tivesse tido nenhuma coisa de, eu quero morrer, não foi isso, mas qual é o sentido que eu queria ter? O que vai ser a partir de agora, já que eu não estou enxergando nada, já que para mim as coisas perderam sentido, eu tive que construir novos sentidos. E um desses sentidos também foi a Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, para trazer para as pessoas essa possibilidade de, olha, aconteceu, mas a partir de agora a gente pode fazer uma coisa diferente. E foi quando o Ed chegou na associação, porque a gente começou a fazer um trabalho de apoio psicoemocional para essas pessoas que estavam convivendo ali com uma deficiência adquirida, que tinham que reconhecer o seu corpo agora, conhecer o seu corpo novo e continuar se reconhecendo como pessoa que pode ser amada, que pode ter prazer, que pode viver uma vida que a gente espera que seja o mais plena possível. Então, é literalmente um aprendizado diário. Hoje eu viajo o Brasil todo, me desbravo para fazer isso, me coloquei nesse lugar também de risco, que é muito arriscado. Eu acompanho sua agenda, né? Março mesmo, quando eu pisco, ela tá em Fortaleza. Pisco tá em outro... Como é? Foi outro, Fortaleza, foi São Paulo. No mês de março foram 32 dias na estrada e foram 16 eventos em 12 estados diferentes. Eu piscava, ela tá em tal lugar. Eu disse, não, tá em outro lugar. Eu disse, meu Deus, como anda? Mas... E isso aí foi um processo de autoestima, de me colocar nesse lugar de quem que eu sou, independente da questão visual. E viajar foi muito difícil, assim. Eu passava... As primeiras viagens que eu fiz, eu sempre achava que eu tinha que ter alguém. E realmente precisava, para eu ir me acostumando com aquela ideia de viajar sozinha. Você me falou de uma dificuldade que você teve, né? Das pessoas te reconhecerem como uma pessoa com deficiência. Sim. E aí que você não tinha... Eu não sei se você não tinha usado a bengala ou você teve que colocar... Sim. Não foi isso? Porque... Um episódio no aeroporto. Isso. As pessoas duvidam. Principalmente porque no meu caso da baixa visão, é no nervo óptico, então não tá aqui. Você olha pro meu olho, não tem nada. Você não vê nada. E as pessoas esperam, na curiosidade, de achar o que é que está acontecendo com você. Então, as deficiências invisíveis, que são muitas, elas também não são reconhecidas pelas pessoas, né? Então, tem tanta gente aí com fibromialgia, com tantas outras patologias que tem uma deficiência que é invisível e as pessoas não reconhecem. E aí eu precisei realmente fazer a reabilitação visual, utilizar a bengala longa, principalmente porque eu não consigo enxergar a profundidade do chão. Então, ela também foi para me ajudar a ter mais segurança, mas foi também para sinalizar para as pessoas que aqui é um corpo, que em algum momento pode ser que precise de um apoio, de um suporte, de alguma coisa assim. Porque quando eu pedi o apoio e suporte, era olhada de cima a baixo, sabe? Aquele olhar assim, mas por que tá querendo? Chegou um ponto uma vez que a mulher falou assim, mas e esse óculos aí, sabe? Porque as pessoas duvidam do que a gente está falando, então é difícil. Você tem que viver com a situação e ainda tem que ficar se explicando e defendendo justificando que você está pedindo uma ajuda. E aí, nesse sentido, você me deu uma pergunta que eu quero fazer para o Edson. Nesse contexto, Edson, né, de pessoas que têm a deficiência, no caso que nem Cleide, né, que tiveram a deficiência adquirida, você percebe que essa adaptação, porque assim, o impacto, como é que isso chega, impacto emocional para essas pessoas? Sim. Como é que elas conseguem lidar com isso? Sim. Deixa eu só fazer minha audiodescrição. Por favor. Tá? Então, sou um homem negro, alto, de barba, tô usando óculos, uma camisa longa, uma calça e um sapato bem confortável. Importante. Importante. Então, o nosso trabalho, ele envolve bastante lembrar as pessoas que tudo tem um processo, né? Para a Cleide chegar onde ela chegou, ela teve uma caminhada interna também, né? De autossuporte, suporte externo também, né? Como é agora eu ter que usar bengala? Como é agora eu ter que falar para as pessoas, né? Então, o primeiro passo é compreender como é que eu estou lidando com essa situação agora. Porque quando as pessoas descobrem um diagnóstico desafiante, a tendência é buscar já o resultado. Como é que eu faço para sair disso? Mas, às vezes, isso pode demorar muito tempo.
Ou pode nem sair, Ou né? pode nem sair. Então, assim, a gente vai chegando. Como é que você está agora? O que é que você pode fazer de fato agora? O que é que seu corpo te entrega? O que ainda não te entrega, né? Esse processo bem de readaptação com o próprio corpo, com a própria família, né? Com um relacionamento. Então, é reconstruir isso. O primeiro passo é esse. Dar um novo Dar significado. um novo sentido e significado para a própria vida, né? Sem precisar ultrapassar os passos. Isso é muito importante, assim. Muito importante. E é algo, assim, que E vai... como é que... e aí, desculpa interromper, Nada, pode mas... ficar tranquila. Mas assim, ó... E nessa sociedade que a gente é muito imediatista, porque a gente está sempre em busca de uma dica, de uma pílula que funcione, né? Para salvar a gente. De 5 passos. 5 passos. A gente já conversou muito sobre esse negócio de 5 passos, que eu odeio os 5 passos, né? Odeio. Gente, caminhe sozinho, dê seu passo, tropece, caia. Mas assim, nessa sociedade imediatista, como é que é lidar com isso? Então, é o desafio esse aí, né? Como eu já conversei várias vezes com o Cleide, né? Tá, tem quanto tempo que você perdeu a visão, né? Tem baixa visão. Ah, tem 1 ano. Então, como é que você quer que 33 anos sejam desqualificados com apenas 1 ano que você tem essa experiência, né? Então, não é justo consigo mesmo. Entende? Então, eu acho que é um processo da gente se colocar em primeiro lugar mesmo, né? Tudo bem, a sociedade está me dizendo que eu preciso fazer um monte de coisa. Mas ela sempre vai dizer. Esse é o papel da sociedade, dizer um monte de coisa. O nosso papel é o que é que vale para a minha vida. O que é que se encaixa comigo hoje, né? Porque todos nós ultrapassamos os nossos limites. Então, a gente toma café já resolvendo um problema do trabalho, a gente não está tomando café. A gente não está almoçando, a gente não está com as pessoas, né? Então, estamos ultrapassando o tempo inteiro. Então, quando um diagnóstico chega, então, eu preciso olhar para mim. E eu preciso olhar para mim além da doença, porque senão também eu vou ficar estagnado. Tudo bem, eu vou olhar, eu vou pro médico, eu vou tomar medicação, vou fazer tratamento, mas sim, quem é que eu sou além disso? Entende? Então eu vou precisar ter muito amor por mim, muita compaixão. Eu vou precisar de muitas pessoas que me amem também, porque tem uma hora que a gente não consegue sozinho. Isso é para todos nós, né? Mas quem está passando por um problema mais desafiante vai precisar dessa rede de suporte, né? Vai precisar se dar limite, né? Nós precisamos nos dar limite, né? Descansar, muitas vezes. Entender que o que eu estou vivendo agora é essa realidade. Como é que é para mim viver essa realidade agora? Né? O que é que eu posso fazer com isso agora? E é tão simples que a gente não leva a sério. Simples no sentido de, é esse o caminho. Certo. Não é que é simples fazer, tá? Mas simples é esse o pensamento, né? O que é que eu posso fazer agora? Eu lembro de um caso onde a pessoa já estava percebendo que ela gostava de fazer artesanato, artes, né? Gostava de conversar com as pessoas, ela gostava de entrar em contato e motivar. Ela já estava fazendo isso, mas a mente dela contou que por ela não estar andando devido a NMO, ela não tinha mais sentido a vida dela. E aí foi numa conversa que ela, nossa, eu já estou fazendo muito, eu já estou ressignificando o que eu estou vivendo, né? Por essa correria de a gente estar se atropelando o tempo inteiro, Vão ser 2 perguntas, tá? Começa esclarecendo NML, porque eu acho que a gente pulou essa parte, não foi? Pulamos. Eu sempre tenho esse costume de pular alguma coisa, meu Deus do céu. Mas assim, esclarecer o que seria NML, né? Qual dos 2 faz? Pode ser Você, Cleide. Cleide? É uma patologia neurológica autoimune que até o momento não tem um motivo, né? Que a gente sempre procura também. Por que aconteceu isso? Não se tem um porquê ainda. Claro que existem questões científicas que vão trazendo alguns dados, mas não tem como prevenir, não tem como saber se a pessoa vai um dia ter a NMO. E ela, por ser neurológica, ela afeta... E não tem como também, então, tipo assim, prevenir. Não é isso, porque ela pode chegar para todo mundo. Para qualquer pessoa. Certo. Claro que provavelmente deve ter algumas predisposições que até então a ciência não tem muito estudo a respeito. E aí um dos motivos que também a Associação Brasileira existe, a gente está tentando trazer pesquisa, olhar para o dado, para a gente poder entender também qual é a realidade dessas pessoas. Porque a NMO, ela afeta o sistema nervoso central, certo. Então ela pode afetar a medula,
inflamar essa medula, e aí a partir disso a pessoa perde os movimentos dos membros superiores, inferiores, bexiga e intestino, que é o mais comum. Então ela passar a ser cadeirante, pode passar realmente a não conseguir movimentar nenhum dos membros, pode passar a ter bexiga neurogênica, que é aquela bexiga que precisa ser esvaziada de 4 em 4 horas, um intestino comprometido, porque compromete as funções neurológicas desses sistemas. Imagine que a medula, que é quem define, quem faz várias partes desse nosso circuito funcionar. É como se tivesse um curto-circuito ali e para de funcionar essas funções. E a outra área que a neuromielite óptica pode afetar é o nervo óptico, são os nervos ópticos. Então, as pessoas com neuromielite óptica, a NMO, podem ter vários sintomas diferentes, podem ter várias sequelas diferentes, de um olho só, dos 2 olhos, cego 100%. Então, são várias variações. Paralisia de uma perna, de um membro, de uma perna, de um braço, dos 2 braços. Então, são várias possibilidades que podem acontecer de acordo com o tipo de inflamação que acontece nessa medula. Então, ela é rara, mas como eu disse, no Brasil a gente tem uma incidência muito grande de NMO e na Bahia é o estado que provavelmente tem a maior incidência e vai sair já um estudo sobre isso aí. Por quê? Porque ela tem cientificamente é comprovado que pessoas que têm a afrodescendência, elas têm uma possibilidade maior de desenvolver a neuromielite óptica. Então são os ameríndios, né? E nós aqui. E a miscigenação brasileira traz justamente isso. É uma miscigenação que envolve as pessoas as pessoas africanas, as pessoas pretas. Então é uma patologia que hoje é comprovada que é de mulheres pretas, porque é 9 mulheres a cada um homem. E aí é uma patologia altamente negligenciada a nível de cuidado, de tratamento, de acesso à saúde. E quando a gente vai para uma população que a maioria são mulheres pretas, a gente está falando de uma patologia que é muito brasileira e que é periférica. E aí a gente aumenta aí todos os recortes raciais e todos os recortes de acessos, né? Então, a gente precisa falar de NMO onde a gente consegue falar, e ela é uma patologia que ela vem em forma de surto, que a gente que é chamado de surto, que é uma crise que pode afetar isso tudo que eu falei. Pode acontecer uma coisa, pode acontecer tudo de uma vez. Tem relatos da pessoa estar dirigindo e de repente fica cega sem parar de enxergar. E está dormindo, acorda sem conseguir andar. Então tem essa possibilidade. Ela só vem em forma de crise. Então o tratamento para NMO é evitar a crise. Agora, até começar a ter a NMO, não se tem o que fazer, porque você não tem como saber se aquela pessoa tem a predisposição ou não. Até porque é uma patologia que ela é considerada rara. Então não faz sentido também fazer nenhum tipo de, pelo menos até o momento, estudo, mapeamento ou coisas desse sentido, assim, que são as perguntas que normalmente a gente ouve mais, né? Uhum. Então, essa que é a neuromielite óptica. Ela por muito tempo foi considerada esclerose múltipla, e aí eu chamo que ela é uma prima ruim da esclerose múltipla. Entendi. E o profissional que a gente tem que procurar? É o neuroimunologista. Neuroimunologista. Porque é uma doença autoimune também, isso. Não é isso? É uma autoimune neurológica. Então, dentro da neurologia tem a neuroimunologia, que é o profissional que é o mais adequado para cuidar das pessoas com NMO. Importante. Sim. Esclarecimento foi importante, tem que ser no início, mas, enfim, né? A gente não segue muitas regras, né? Porque não. Na vida, por mais que a gente diga que a gente vai seguir uma regra, a vida vem lá e diz, como assim bonita? Não é assim, não, é do jeito que eu quero. Então, te dá uma rasteira, a gente volta. Então é a mesma coisa. Tá tudo certo. Esse é o maior aprendizado pra gente, né? Saber surfar nessa vida. Pois é. E aí, Edson, você trouxe também uma questão, falou assim, que não só para as pessoas com deficiência, mas que todos nós, né, no sentido geral, a gente está sempre acostumado a estar fazendo várias coisas e não estar apenas em uma coisa, não estar de verdade em determinada questão, né? Eu lembrei ontem, eu estava no trabalho, eu coordeno dois equipamentos, eu estava em 2 lugares, depois eu fui para um outro, aí eu passei em casa, tomei um banho, tinha que dar uma entrevista na TV na universidade, aí tinha ido para lá, encontrei uma pessoa, depois a gente foi tomar um café. E na hora que a gente estava tomando café, e era assim, ó, ela respondendo mensagem, eu respondendo mensagem, era demanda daqui do programa, que tinha que lançar, o programa ia ao ar. E aí depois, quando eu cheguei em casa, eu cheguei numa sensação de que eu estava com uma amiga, mas eu não estava com ela.
E aí trazendo, isso aí foi para ilustrar, né? Mas trazendo como a gente na vida a gente não aprendeu a de fato fazer uma única coisa, a estar integrada naquilo ali. A gente está sempre, o tempo todo, fazendo coisas ao mesmo tempo. E a sensação, às vezes, que eu tenho é que a gente está fazendo muita coisa e não está fazendo nada. Exato, exato. Tem pessoas que têm habilidade em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Dizem que as mulheres têm essa habilidade, né? Não sei se, Não sei se todas, eu acho que isso é uma coisa meio machista, para dar conta, para dizer que a gente dá conta do que a sociedade diz que a gente dá, né? E aí a gente acaba ficando muito no automático. Faz 5 coisas, mas tudo no automático. Bom, então vou me retratar. Dizem que tem muitas pessoas que conseguem fazer ao mesmo tempo. Eu não consigo. Mas então, acho que a grande questão é você estar presente quando você estiver fazendo. É fazer com consciência. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente precisou deixar o celular de lado, a gente precisou deixar os problemas de lado para estar aqui. Então, quando eu estiver com uma amiga, eu vou estar com uma amiga. Quando eu estiver em algum outro lugar, eu vou estar naquele lugar. Esse é o exercício da presença. É o que a meditação ensina pra gente, né? Ficar no aqui e agora, no que eu estiver fazendo. Esse é um exercício que é árduo para essa rotina que nós temos, né? Então, se falando do tratamento, por exemplo, né, do grupo, né, que eu coordeno. Então, a pessoa tem uma fala de problemas, de ansiedade, e aí eu peço para ela, se conecta com o seu corpo aí agora, veja o que o seu corpo está sentindo. Normalmente é a mente que está contando para ela tudo aquilo que ela está pensando. Não é sempre, tá? Não ouvir a mente. Você não pode ouvir e negociar com a mente. Não é negociar. É só você trazer um dado mais real, que é o seu corpo. É o que a gente tem de mais real. Deixa eu sentir aqui meu corpo. A minha mente está contando que eu posso ter um surto agora, né? Que é real. Sim. Mas deixa eu sentir o meu corpo. O meu corpo está tendo algum sintoma físico, né? Que está me dizendo isso? Pronto, não. É a minha mente, é o meu medo. Então, a gente vai olhar para o medo. Entende? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo lá com o grupo, né? Então, o que de fato está acontecendo aqui agora? Não, eu acho que minha esposa não está querendo ficar comigo. Tá, peraí, calma. Sinta aí seu corpo. Normalmente, a pessoa está percebendo que está com medo, está ansioso, está com medo de ser deixado. E aí está projetando no outro algo que não está conseguindo ver em si. E que são coisas que é desse processo que você falou anteriormente, né? Do processo de descoberta de uma nova vida, vamos colocar desse jeito, né? Porque uma nova forma de viver, né? Nesse processo que traz também ansiedade, traz a insegurança, traz o medo, traz aquela coisa, a memória do que era e como é que vai ser a partir de agora, né? Como é que eu vou lidar com isso? E isso, claro, que vai causar um impacto direto nas relações, né? Claro, com certeza. Como é, por falar nisso, Cleide, como é que você percebeu essa questão sexual, né? Da Cleide antes e a Cleide depois? Foi um desafio muito grande, assim. Porque a primeira sensação que eu tinha é ninguém vai me querer mais nunca. E a gente acha que tem que ser escolhido, né? Pelo menos eu tinha. Não, é uma coisa que, né? Intrinsecamente, eu acho que tanto para homem quanto para mulher isso rola muito dessa coisa do ser desejado. E ser desejado, dentre tantos outros, ser o escolhido, né? A escolhida. E aí eu ficava com aquilo, agora deu ruim. Deu ruim, principalmente por conta não só da questão visual, mas também, no meu caso, que teve a mudança corporal inteira. Enfim, não vai. Então, foi um processo muito difícil de compreensão de minha. E aí teve muita psicoterapia, muito, como o Ed falou, muita rede de apoio, muita gente para que eu entendesse que existe vida para além do que estava acontecendo. E que iria ser uma coisa que eu iria ter que conviver, que ia ter que aprender a conviver da melhor forma. Então, por muito tempo eu escondi, fato. Procurei, no primeiro momento, conhecer, no meu caso, que sou mulher cis, né? Homens que não me conheciam antes, porque os que me conheciam antes recusaram continuar qualquer tipo de contato, de relacionamento. Isso foi muito doloroso, assim. Pessoas que diziam que eu era isso, que era aquilo, maravilhosa, blá, blá, blá. E aí, na hora que veio a NMO, não foi nem tanto pela questão visual, mas pelo inchaço corporal, eu não era mais nada daquilo que tinha se construído por um bom tempo, né? Então, cheguei a ouvir isso, inclusive. Eu não dou conta de te encontrar agora, porque eu não sei o que eu vou encontrar e como que
a minha imagem sobre você vai ser alterada. Então eu prefiro ficar com a minha imagem de você de antes. Eu ouvi isso. Então eu comecei a procurar pessoas que não me conheciam de antes. Então, assim, é como se eu tivesse resetado a Cleide para essa questão de relacionamentos afetivos. A Cleide de antes não existia mais, não procurava, não queria nem saber mais de ninguém que me conheceu antes, até porque as pessoas me viam e não me reconheciam mesmo. Elas estavam na minha frente e não reconheciam. E aí eu comecei a buscar novas pessoas, novos parceiros, novos olhares, os parceiros que se interessavam por mulheres gordas, porque ainda também tem isso, né, de predileções. Evitava falar da questão visual, evitava falar da NMO. Inclusive, o relacionamento que eu tenho hoje, né, o casamento que eu tenho hoje, a gente ficou 1 mês sem eu dizer que eu tinha nada. E aí, como é que foi? Como é que você enganava ele? Ela bem perfeita. Eu não falei que eu não enxergava. Eu simplesmente ficava, como eu tô aqui com vocês, me relacionava. Focava em outras situações. Saía, conversava. Eu era eu. Porque esse ponto não era o que estava ali na mesa, não era o que estava sendo dito. Quando o relacionamento começou, quando eu comecei a perceber que era 1 mês, a gente estava se vendo, sei lá, 3, 4 vezes na semana. Eu vi, não, tá tomando uma proporção aqui que eu preciso contar. Porque se a pessoa não quiser, ela vai cair fora logo agora e eu não vou ficar com isso para dar conta, né? Essa construção para dar conta emocional. E aí, foi que eu vi que a minha lógica estava certa. Eu tinha que ter realmente procurado pessoas que não estavam preocupadas se meu corpo estava gordo, se meu corpo estava magro, se eu enxergava, se eu não enxergava. Estavam querendo a companhia de quem eu realmente sou. Mas isso foi uma construção muito difícil. Foi muita psicoterapia, muito choro, muita rejeição. Todas as vezes que eu falava, né, da questão visual, mas como assim você não enxerga, sabe? Você tá num encontro, que agora chama de date, né? Não é? Eu sou da época do encontro. E aí, mas como assim você não enxerga? E que doença é essa? Que isso que é? E você vai ter... como é isso? Vai ter E chegavam a ser até agressivos nas perguntas, sabe? Não tem nenhum tipo de trato. Eu falei, não vou ficar mais me submetendo a isso. Aí eu parei de falar. E foi essa a história, né? Hoje eu tenho um relacionamento, tô casada, já tem 5 anos. A gente tem um relacionamento com muito respeito nesse sentido. E eu me lembro como hoje, assim, na hora que eu falei pra ele fez assim, mas não enxerga mesmo? Eu fiz, não. Aí vem a cabeça. A cabeça contando, né? Lá vem. A mente já interferindo, querendo já bagunçar já o negócio. Vai me mandar embora, amanhã não vai ter mais nada. E aí ele virou pra mim e fez assim, então é por isso que você tá comigo, você não me enxerga, né? Você não sabe, você não tá vendo a minha cara. E falou sério. Eu fiz, nossa, as pessoas também têm suas questões, né? Falei, cara, você é um cara lindo, você é um cara... Mas qual é a minha cor? Ele falou. Essa parte eu não consigo chegar. Não consigo chegar nisso, mas porque pra mim também não importava. Mas ele é um cara bonito, é um cara que, né? E todo mundo tem suas questões, sendo ou não PCD. Mas quando a gente tem um corpo com deficiência de algum modo, a gente já tem mais um agravo. Que não é só mais as questões de autoestima que a gente tinha com minha bunda, meu peito, né, minha barriga, meu tipo de pele, meu sei lá o quê. Não é só mais isso. É também tudo isso. E no meu caso teve agravamento, né, de ter virado uma pessoa com obesa, né? E não saber lidar com esse corpo grande. E além disso, ainda ter que lidar com uma questão que é visual, né? De uma deficiência. Então, é um processo de reconstrução de autoestima, ou construção, porque às vezes a gente não tinha o suficiente para dar sustentação a isso. Porque se não for um trabalho de reforçar essa autoestima, e agora se fala muito de empoderamento, mas é disso, de empoderar, de falar assim, não, o que eu tenho a oferecer para um relacionamento, que é também o que eu quero, é o que a pessoa é o que ela vai ser enquanto companheira, é o que ela vai ser enquanto parceiro, é o que vai ser enquanto parceiro sexual, de vida, de apoio, de tudo. Mas como o Ed falou, até chegar neste ponto, foi muito sofrimento, foi muito difícil. Também tem muito da personalidade, né? Eu vou desbravando, vou fazendo. Mas a minha tática foi essa, eu não falava mais. Porque quando eu falava, eu era... parecia que eu estava dizendo ali que eu estava com uma doença contagiosa, um negócio... Eu ia morrer ali na frente da pessoa, sabe? Uhum. E aí as pessoas ficavam com medo de lidar com aquilo. E aí, por outro lado, eu convivo com pessoas que têm outras deficiências, como, por exemplo, o nanismo.
e que sofrem muito porque é um tipo de deficiência que gera curiosidade. Então, muita gente quer conhecer o que é que acontece com aquele corpo ali. Como que é a experiência de estar com um corpo daquele de baixa estatura, né? Como é que é... E aí vem os fetiches, aí vem as questões de várias outras... As fantasias. Fantasias que causam até patologias psicológicas. E que as pessoas com deficiência tendem, às vezes, a evitar se relacionar. Conheço muitas pessoas assim. Evita se relacionar. Porque como se fosse só para satisfazer uma fantasia, curiosidade, não é isso? E aí a gente não sabe em que momento realmente E aí, nessa questão de só de satisfazer a curiosidade, você esquece que você está lidando com uma outra pessoa que tem todas as suas demandas, tem todas seus tabus, suas vergonhas, que está também aprendendo, lidando com aquilo ali. Exatamente. É como se fosse um objeto. Né? E aí, de fato, deve ser uma situação muito mais delicada também, né? Eu estava em Brasília anteontem e aí teve uma mesa do evento que eu estava de doenças raras e negligenciadas, que tinham 2 pessoas com nanismo. E uma delas é até uma que eu quero recomendar para que vocês sigam, que é a Look Little. Ela é a Rebeca Costa. Ela é uma pessoa com nanismo, é advogada, tem essa marca Look Little, que são looks para pessoas com baixa estatura. Então é uma mulher gigante, uma mulher maravilhosa. E aí ela... A gente estava lá com vários deputados, vários senadores, uma plateia cheia, e o discurso de uma mulher de 31 anos que no final ela falou assim, eu tô cansada. E eu já tinha visto um vídeo dela na rede social falando disso. De como que a pessoa que tem uma deficiência tem que estar o tempo todo provando, justificando, sendo questionada, sendo interpelada, para poder satisfazer a curiosidade das pessoas. E como acontece comigo às vezes também. Mas como? Como é que você enxerga? Mas o quanto? Qual é a porcentagem? Mas como assim? E deu o quê? Eu não tenho problema nenhum em explicar. Mas tem pessoas que não lidam bem com isso e aí prefere não sair, não se relacionar, para não ter que ficar o tempo todo olhando para isso. Porque a gente quer ser para além da patologia. E que assim, ó, particularmente... Poder dar limite ao outro também. É cansativo, você tá o tempo todo tendo que falar disso. Às vezes a gente só quer sair, só quer conversar coisas amenas, né, sobre a vida, sobre... sei lá, sobre o tempo. Não é falar de você para satisfazer. Porque uma coisa, quando você fala de você, de uma forma, assim, muito tranquila. Outra coisa é para satisfazer a curiosidade alheia. E isso, imagino que isso, o tempo todo, você... Porque não é uma pessoa que tá perguntando. É uma pessoa agora, daqui a pouco é outra. Uma vida tendo que responder isso. Uma vida... E isso talvez nos coloca, não. Coloca as pessoas nessa condição, né? A PCDs, numa situação de tipo assim... que já tudo que tá acontecendo, mas como se fosse algo muito estranho. Não sei se a palavra seria estranha, se posso estar equivocada. Mas assim, é como se fosse uma coisa anormal. E eu acho que isso pode prejudicar ainda mais... no processo emocional dessa pessoa. Sim. Eu penso assim que nós vivemos numa sociedade muito invasiva, né? As pessoas invadem muito as nossas histórias, Perfeito. né? E aí perdem um pouco o limite. E aí, como tem em paralelo uma educação meio de ser boazinha e bonzinho, então se eu disser, não quero falar sobre isso, aí a pessoa vai ficar... Nossa, a pessoa fica chateada comigo. Vai ser... Mas assim, você tá dizendo o que não é legal pra você. Exato, e o outro... Não, e o outro a simplesmente ideia não é gosta. empoderar e dizer, olha, não quero falar sobre isso e vai ficar tudo bem. Porque se você não ficar bem, você vai tratar na sua terapia, não é comigo. Sabe? Acho que isso precisa acontecer com todos nós. Assim, a gente perceber o quanto está sendo invadido, né? Principalmente as pessoas com PCD, e quando não vai se permitir ser invadido. Não quero falar sobre isso. E de boa. E não quero. E não é porque eu tô, sei lá, ainda não tô de boa com isso, eu não tô bem. Não é por isso, é porque eu não tô afim. Agora eu não tô afim de falar. E tá tudo bem. Né? Então, acho que esse é um ganho surreal, assim, né? Cleide trabalha com essa fala, né? Ela tem esse trabalho de explicar às pessoas, então ela já tem esse movimento. Mas tem pessoas que não. E tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Então, é um lugar de autorrespeito que a gente vai aprendendo a fazer, né? Que vai aprendendo a reconhecer também, né? Sair desse lugar do boazinha e do bonzinho dá um trabalho também danado, né? Porque é uma educação inteira aprendendo que a gente tem que fazer uma coisa para não deixar o outro zangado. E associar isso, a educação inteira, que a gente associa isso como se isso fosse educado. Exatamente. Não, e não tem. E você não deixa de ser educado se você disser que você não quer conversar sobre determinado assunto. Exato. Você está impondo um limite, dizendo que para você não
não. Não. Pode ser que em algum momento sim, mas pode ser também que não e Isso. vida que segue. Isso equivale em todo tipo de relação, né? Relação amorosa, familiar, trabalho, tudo, né? Para não se permitir mais ser abusado nesse sentido também, né? Isso, porque às vezes a gente acaba ficando desconfortável para deixar o outro confortável, né? Que conta maluca. E Né? as pessoas se sentem muito confortáveis em deixar a gente desconfortável, sabe? Isso. De apontar, de questionar, de querer entender. Como é que você faz isso? Como é que você faz? Eu entendo que existe uma curiosidade, mas eu também entendo que existe esse limite e que existe um momento... o nível de intimidade, de relação que eu possa ter com você ou não, para que isso seja perguntado, sabe? Para que isso seja... Então, o corpo PCD ele é o tempo todo alvo de curiosidade. E aí, quando entra para essa área da sexualidade, muitos evitam se relacionar, evitam sair, evitam estar nesse lugar mesmo de alvo de balada, né, digamos, porque não dá conta de ficar tendo essas rejeições, de ficar tendo esse tipo de questionamento que algumas vezes, desculpa, são muito absurdas algumas perguntas e não trabalhando esse lugar aí de não quero falar disso. Tem vezes que eu mesmo saio, quando eu tô com pessoas, eu evito sair com a bengala, que eu chamo de Fifi, né? A Fifi fofoqueira. Eu não saio com a Fifi pra isso, às vezes. Eu não tô afim de ninguém me olhando, eu não tô afim de ninguém me perguntando o que tá acontecendo, não tô afim de ninguém perguntando, e esse óculos aí, não ajuda? E pra que esse óculos aí? Mas essa bengala. E porque ela tem lista, porque eu botei as listas que eu quero. E porque a lista verde, porque verde é pra sinalizar baixa visão. Eu não quis pintar a minha inteira, eu fiz listas. Então, assim, tem que estar o tempo todo justificando porquês. Porque fiz isso, porque falei aquilo, porque eu existo, porque eu fui para aquele lugar. Como é que você vai como é que você viaja sem enxergar? Mas as pessoas viajam sem enxergar, as pessoas trabalham que não e às vezes enxergando nada, né? 100% cegas. Então a gente tem um olhar também, e é um olhar meio pessoal também para o quanto de funcionalidade que as pessoas acham que o corpo PCD tem ou não. E aí também vem muito essa curiosidade sexual também, né? Tipo, a pessoa tá lá que é amputada, ou que tem paralisia cerebral, ou que tem uma condição que é de autismo, síndrome de Down, e aí criam essa curiosidade de como que será que essa pessoa desempenha sexualmente, como é que será que essa pessoa... é uma criança? Pensa igual criança? É infantilizada? Será que ainda é virgem? Será que não é virgem mais? Será que alguém quis? Será que não quis? Então tanta invasão do corpo com deficiência que chega a ser não, é desumano, assim. É um humano machucando o outro. Porque tem um equívoco, né, de que as PCDs são assexuadas, né, ou às vezes incapazes até de ter uma vida sexual ativa. É isso? E aí eu acho que isso acaba trazendo mais tabus, mais dificuldade em lidar com essa situação. E trazendo agora, Edson, nesse sentido, dos seus pacientes, seus clientes, né? Como é que você percebe isso? Porque você falou, já mencionou até um pouco da dificuldade, né? De reconhecimento do corpo. Mas como é que você percebe esse impacto? Eles trazem demandas relacionadas à questão sexual? Sim, eu observo 2 pontos diferentes, né? Nas mulheres, eu observo que tem como muitas das mulheres têm fadiga, né? Sente muita fadiga, então eu vejo uma incompreensão do homem, né? Em poder entender que elas estão com a questão física, né? De uma indisponibilidade e quase aí não consegue ter o tempo mesmo de experienciar esse novo corpo, né? Então quer sim, lógico, né? Quer ter um relacionamento, quer transar, quer tudo, mas é um outro tempo, é um outro movimento. Mas aí devido a tudo isso que a gente conhece do patriarcado, do machismo, e acaba não permitindo elas viverem de uma forma mais leve. Não são todas, tá? Mas tem um número grande de mulheres que vivem isso, né? E dos homens eu vejo uma necessidade grande para que o pênis funcione logo, sabe? Então, como tem muitos que não têm impotência, né, sexual, tem essa ânsia logo de fazer com que isso funcione. E aí perde todo o outro sentido, que também tem a ver, né, com o patriarcado, com o machismo, tudo isso. Todo o outro sentido de quais são as outras partes do meu corpo que funcionam, né? Que eu sinto tesão, sinto prazer, onde eu quero que seja tocado, né? O que é que eu e minha esposa, a gente pode promover aqui para ser massa para os dois, né?
Então, tem muita... é esse cenário, assim, sabe? Que a gente vai observando e vai tentando trabalhar. Né? Porque, assim, a gente já tem uma dificuldade muito grande de falar sobre sexo. Né? A educação sexual, de forma intencional, ela acontece a duras penas. Sim. Isso no contexto geral. E trazendo uma situação bem direcionada, que são pessoas com deficiência, acaba sendo até maior, porque aí eu acredito que tem que ser uma educação sexual inclusiva, direcionada para atender às demandas. Sim. Né? Porque essa dificuldade, por exemplo, você falou, né, do pênis, que quer que o pênis funcione logo. Isso a gente já percebe isso no contexto geral. Né? Porque é a falsa ideia do reconhecimento que a gente tem sobre o sexo. Eu falo sempre aqui nos programas, né? Sexo não é só penetração. Né? A região íntima não é apenas ela que é a fonte, a zona erógena. Aprendemos ali, mas a gente tem zonas erógenas espalhadas ao longo do corpo. Né? É descobrir uma forma de se relacionar. Sim. Eu tive uma experiência no passado, né, com uma pessoa que tinha sofrido um acidente e ele tinha ficado paraplégico. Eu já conheci ele na cadeira de rodas. Né? Na época foi um ano depois do acidente, então assim, ele tinha recuperado os movimentos, né, mas não tinha equilíbrio de tronco, algumas coisas assim. Enfim, a gente acabou se relacionando, nos conhecemos numa festa, depois de alguns anos nos reencontramos e acabamos nos relacionando. E eu lembro que na época eu procurei meu ginecologista e conversando com ele, aí ele fez assim, aí eu perguntei, né, tem muito tempo isso. Eu disse, e aí, doutor Marcelo, como é que eu faço tal? Ele disse, olha, agora eu achei a fala dele perfeita. Ele disse assim, agora você vai ter que descobrir outras formas de sentir prazer. Ele ainda tem... Aí ele perguntou, né? Eu expliquei como é que funcionava e tal. E aí foi uma descoberta que tanto para mim, quanto também para a pessoa que eu estava me relacionando, entendeu? Como era... Não era aquela coisa que eu já estava acostumada, vamos colocar desse jeito. Sim. Mas que acontecia, e eu tive tanto prazer quanto numa outra relação. Isso. Por quê? Porque o que eu ativei naquele momento, isso aí eu tô contando a minha experiência, Sim. Né? Sim. De ter me relacionado com um PCD. O que eu sentia, o sentimento era algo que preenchia. Então, era um toque na pele, sabe? Era um olhar. Isso já levava o meu prazer para... Sim. Isso é maravilhoso, né? Quando a outra pessoa está disposta também, né? Está disposta nessa descoberta. Isso é muito bom, é muito válido. E aí os dois lados precisam estar ali querendo aprender sobre como fazer agora, né? Isso. Me contaram uma história de como é, mas como é a minha história, né? Como é a minha história com o meu corpo, com esse corpo que eu tenho. Isso serve para todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que esse é uma grande coisa que a gente precisa entender. A fórmula pronta que ensinam não vai servir para ninguém, na verdade. Eu acho que não serviu nem para quem ensinou, quem fez. Exato. Porque se tivesse servido, ela não estava aí passando, a verdade é essa, viu? Isso. Quando a coisa serve direitinho, a gente não se preocupa não, meu povo, a gente só vai vivendo. E aí, gente, olha, a gente tá aqui, tá ótimo, mas a rapidinha já está acabando. Oh. Uma rapidinha mesmo, tá acabando. Eu quero... que vocês deixem uma mensagem, né? Assim, é o que eu chamo agora do ponto G. O que é que a gente faz? A gente vai falar sobre algo que foi marcante aqui nesse momento, né? Ou que é algo que vocês acham que as pessoas precisam se fixar, né? O que é importante de aprendizado? Começamos com Cleide ou com o Edson? Com o Edson. Ok. É isso. Sua câmera. Sim. Eu posso fazer uma indicação de um livro? Por favor. Tem um livro que eu acho que é maravilhoso para todos nós, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ai, e é maravilhosa. Ela é Brown. Maravilhosa. Tem também na Netflix uma palestra dela, um TEDx dela. Isso. E aí ela ensina a gente que para lidar com esses momentos desafiantes é importante a gente olhar para a nossa vulnerabilidade. E o ato sexual é um ato de extrema vulnerabilidade, onde você está ali na sua maior intimidade, a outra pessoa também com a história dela. Então, para isso é importante saber, né? Quais são os mecanismos que eu uso para não lidar com a minha vulnerabilidade, para achar que eu sou, sabe? Sempre sei lidar com tudo. E não é assim, né? Se eu tenho um parceiro, uma parceira que está disponível ali para mim, como é que a gente pode viver esse momento aqui de uma forma mais plena possível,
mais bacana possível, com mais tesão possível, né? Com mais alegria possível. Então, eu acredito que se a gente entender como é que funciona isso, vai ser bem bacana para todos nós. Né? Ai, me permita um comentário sobre a Brené Brown, esse trabalho especificamente dela, né? Sim. Ela traz... A gente já conversou isso em reuniões, Sim, lembra? sim. Ela traz a questão da vulnerabilidade como algo positivo e não como Isso. fraqueza. Exatamente. Que eu acho que isso que a gente aprendeu da vulnerabilidade como fraqueza, então eu vou esconder, eu não vou falar, né? Mas aí ela fala, ela vem no outro viés. E quanto a gente se empodera da gente mesmo quando a gente aprende a lidar com essa vulnerabilidade. Exatamente. Por isso que é importante saber, lembrar que você está com uma pessoa bacana ali, né? Falando do ato sexual, né? Isso. Se é um parceiro, uma parceira legal, pronto, então aqui eu posso. E que se tá naquele momento, se chegou, eu Isso. acho, se chegou aquele momento, é porque é interessante para todo mundo estar ali. Exatamente, exatamente. Que aí tem um outro ponto que me vem rapidinho aqui. Se eu tô com uma pessoa que não é uma pessoa da minha intimidade, é só porque eu quero um sexo, né? Ok, casual, então eu também entendo o meu limite. Eu não posso também me colocar tão vulnerável assim para uma pessoa Isso. que não tá disponível para mim naquele nível, né? Isso é autocuidado. Não é se esconder, é só autocuidado, né? Então acho que esse livro ajuda muito a gente a abrir um pouquinho a consciência e lidar melhor. Repete o título. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Isso, adorei essa indicação. O livro de cabeceira, eu tenho. Isso. Tenho todos. É muito importante a gente falar aqui sobre vulnerabilidade, porque tudo que eu contei aqui é esse lugar, né? De vulnerabilidade, de saber que o corpo mudou, que tem que ser de outro jeito, que eu não estava disposta a colocar para pessoas que não estavam respeitando aquilo que estava acontecendo comigo, que eu tenho que existe essa condição. E aí eu parei de falar. Então, assim, foram vários momentos de descobertas e entendimentos de como que eu iria conviver com isso tudo. E assim como foi comigo, também é com várias pessoas que têm o corpo, né, com deficiência adquirida. E as pessoas que já nascem, elas precisam entender o mundo, que já olham torto, diferente, que já tem curiosidade, já tem questionamento. Então, o ponto que eu falei aqui, né, do Bruno, quando eu falei para ele que eu não enxergava, mas não enxerga. Então você está comigo porque não enxerga, fez graça, a gente levou na brincadeira. Depois outras pessoas falaram isso também, sabe? E falaram assim, então tá com você porque você tá com ele porque não enxerga. Parem, sabe? Simplesmente parem de fazer piada com o corpo PCD. Respeitem a pessoa com deficiência. Respeitem o corpo PCD. Se você tá com curiosidade, vá sanar sua curiosidade com outras coisas, porque aquele corpo ali, se ele não tá disposto a dividir com você as explicações, né, para sanar sua curiosidade, e ela não é obrigada a fazer isso, nem em aspecto nenhum, muito menos o sexual, você tem que respeitar isso. Parar de achar que porque a gente tem uma condição diferente da sua, ou do que você entende que é o normal, é um corpo para que esteja num instante, para que esteja num mostruário, e isso te dá o direito de querer saber coisas que não são literalmente da sua conta. Então, assim, a minha fala aqui hoje é para entendamos que a gente precisa respeitar todos os corpos e que o corpo PCD precisa ser respeitado em um nível com um pouco mais de cuidado, porque aquela pessoa tem enfrenta e sempre o enfrentou, ou quando ela adquiriu, para ela entender esse corpo e abrir mão, né, do que entendia do seu próprio corpo. É uma luta muito grande para ficar gastando um tempo, literalmente, para estar satisfazendo a sua curiosidade, para estar satisfazendo o que você acha que a pessoa deve dizer para você, ou satisfazer para você, ou levar para você a nível de experiência. Porque a própria experiência dela é o que vai contar para ela. Então, se você quer entrar na vida de uma pessoa com deficiência para fazer a diferença, para construir, para sentir prazer, como a Raquel contou aqui, bora descobrir umas coisas diferentes, bora descobrir uns negócios massa. Emocionalmente eu não estou disponível, mas eu estou disponível para a gente viver umas coisas legais. Seja muito verdadeiro com essas pessoas e elas vão decidir, né, se elas querem viver ou não essas experiências. E isso é respeitar. Respeitar o emocional, respeitar esse corpo, que todo corpo precisa ser respeitado. E nesse mês especificamente a gente tem que estar reforçando isso. Eu acho triste, mas é verdade. A gente tem que falar, pedir respeito para o corpo PCD,
que assim como o seu, que não tem alguma deficiência, seja ela visível ou invisível, esse corpo PCD ele tem direito a ser amado, tem direito a ter prazer, tem direito a ter uma autoestima massa, e você não tem o direito de estragar nada disso. Então, acho que a minha fala é essa. E eu queria indicar que vocês acompanhem agora nesse mundo high-tech 2 PCDs que são influencers e eu gosto muito do que elas falam, que é essa que eu já falei, a Rebeca Costa é Look Little, e a Amanda, que é a PCD perigosa. E elas trazem esse olhar, parem de olhar para o meu corpo como se fosse algo para sua curiosidade, né, para sanar a sua curiosidade. A Look Little, ela é uma pessoa com nanismo, e a PCD perigosa é paralisia cerebral, que também é outro que as pessoas tentando entender como é que aquele corpo que a gente acha que é disfuncional funciona no sexo. Então, parem simplesmente. Quem puder acompanhá-las, eu acho bem bacana acompanhar, ouvir os textos, ouvir o que elas dizem para além da deficiência, o que elas são para além disso. São mulheres incríveis que estudam, que têm carreira, que são empreendedoras, que fazem trabalhos incríveis nas suas vidas, e eu acho que vocês precisam olhar e assistir e acompanhar esses vários outros, porque tem vários outros, né? Aqui não me ocorre os outros. Tem um @Cleide de Lima também. Ah, verdade. Cleide Lima Real. Que faz a vida. Faz acontecer, Faz que trabalha um bocado. exato. E eu acho que a gente precisa olhar para essas pessoas e perceber o que elas têm feito, o que é que elas são para além dessa deficiência que as pessoas acham que é uma deficiência, né? Para a gente é uma forma de existir. Apenas. Perfeita, gente. Ah, que delícia. Quero agradecer o Edson, muito obrigada, né? Você veio de outra cidade para estar aqui. Muitíssimo obrigada mesmo, de coração. Cleide, meu amor, adorei. Já fui entrevistada por você no seu programa, né? Quando você fazia rádio. E agora trazer você aqui, para mim, foi muito importante. Obrigada. Quero agradecer. Foi bom. Primeiro, foi bom pra você? Foi maravilhoso. Uma rapidinha maravilhosa. Uma delícia. Foi fabuloso. Obrigada. Eu quero agradecer. Foi bom pra você também que está nos acompanhando. Quero agradecer por ter estado aqui nesse momento conosco, né? Sigam os nossos convidados. Já sabe, se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e encaminha esse programa para quem precisa abrir a mente e conhecer um pouco mais. No mais, grande beijo e até a próxima semana. Tchau!